Salve, nação tricolor! Tudo beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. No vídeo de hoje quero falar sobre a contratação que foi anunciada oficialmente, as apostas da base do São Paulo que tem poucos minutos no time de Ceni e como o São Paulo se prepara para enfrentar a Universidade Católica pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carlos Nogueira e esse é o canal Chama Tricolor. Bom, o primeiro assunto que eu quero trazer para vocês é sobre Marcos Guilherme. Ele foi anunciado oficialmente e está de volta. Ele assinou um contrato até o fim do ano com opção de renovação até o fim de 2023. Ele esteve no São Paulo, acho que em 17 ou 18, não me recordo. E está retornando agora depois de passagens sem sucesso, tanto pelo Internacional como pelo Santos. É um atacante rápido, porém, eu vou ser muito sincero, não é lá essas coisas. E para dar uma sequência nesse assunto, é o tipo de reforço que a gente vai ter aí nessa janela. Eu não acredito que o São Paulo traga nenhum reforço de peso. Vai ser reforço nesse nível Marcos Guilherme. Não acredito que o São Paulo vá abrir os cofres. Então, esqueçam Claudinho, esqueçam Soteldo, enfim, esqueçam qualquer outro jogador um pouco mais caro, porque não vem. Minha opinião, tá? O São Paulo ele vive num mundo que para enganar o torcedor. Porque às vezes eu fico pensando, da onde surge tanta especulação? Se todo mundo sabe que o time está quebrado, se todo mundo sabe que o time deve as calças, da onde vai tirar dinheiro para contratar? Tem história aí de que o São Paulo conseguiu emprestado 25 milhões. Mas o problema de você emprestar dinheiro é que você tem que pagar depois. E aí? Por isso que eu não acredito, sabe? Não acredito mesmo. E um outro assunto que me chamou a atenção e eu resolvi abordar aqui com vocês é sobre as crias, né, da base do São Paulo que não tem tido oportunidade com o Ceni. Todo jogo você olha lá no banco de reservas, tem jogador da base. O Beraldo, o Luizão, o Juan, o Caio, antes de se machucar, sempre frequentava o banco de reserva. O Pablo Maia, que era titular e agora tá balançando aí, divide as atenções com o Gabriel Neves. Mas o fato é que o Rogério ele não dá oportunidade da maneira que tem que ser. Eu acredito muito na continuidade. O jogador, às vezes, ele precisa ter continuidade para poder render. É o que eu acredito. O Gabriel Neves a gente sempre defendeu que ele tivesse continuidade e ele está dando retorno. Pelo menos nos jogos com o Palmeiras ele foi muito bem. E ele já vinha vindo, já antes do jogo com o Palmeiras, ele já tinha sido titular 2 ou 3 vezes. A mesma coisa eu acredito que possa acontecer com o André Anderson, se tiver continuidade. Não é colocar hoje, aí o jogador vai mal, aí fica 2, 3 jogos e vai aparecer lá na 5ª partida depois. Eu não acredito nisso. Mas o Rogério faz assim. E aí a gente esbarra naquela questão, né, a choradeira do Rogério falando que o elenco é curto. O elenco é curto, porque primeiro, ele não põe os moleques para jogar, e eu acho importante colocar, porque a gente já vê se serve ou não serve. Vai ficar criando a base de leite de pera até quando? Sabe, até quando? Tem que pôr para jogar. Se não rende, se não presta, dispensa, vai cantar em outra freguesia. Agora fica ali, ó, cevando, protegendo,
pondo uma redoma em volta do garoto. E quando precisa do garoto, o garoto não rende. Né? E o São Paulo ele se prepara para enfrentar a Universidade Católica pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Esse jogo será amanhã, lá em Santiago, às 21h30. Rogério Ceni fez uma atividade, né, um treinamento coletivo para ajustes táticos. Um time provável, né, se ele não inventar de poupar, porque eu não acredito, sinceramente, depois que eu falar o time, eu vou explicar o porquê que eu não acredito. O time provável pode ser um 3-6-1 com Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo, e só o pobre do Caleri na frente. Por que eu não acredito nessa história de poupar? Vamos supor que ele poupe o time hoje, para jogar domingo com o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Aí amanhã toma um sapeco de 2-3 do Universidade. Aí chega domingo, ele põe os titulares para jogar e toma outro sapeco do Atlético Paranaense. Que no jogo fora a gente sabe como é. De que adiantou poupar? Concorda? O que eu penso? Coloca o que tem de melhor hoje, tenta garantir o resultado hoje, coloca o que tem de melhor domingo. Jogadores não descansaram contra o Juventude? Então, coloca o que tem de melhor domingo, e depois na outra semana, jogando em casa, dependendo do resultado de amanhã, poupa. Eu acho que é o mais lógico. Porque se tomar essa pecada que nem o Inter tomou ontem lá no Colo-Colo, não vira. Minha opinião, não vira. Porque os times vêm aqui retrancado e a gente viu a dificuldade que o São Paulo tem em jogar com time retrancado. A gente viu domingo contra o Juventude. São Paulo não consegue jogar com time retrancado. Então toma um sapeco lá amanhã. Quinta-feira que vem vai ser aquele perereco. Então, e tem um dado que eu quero trazer para vocês. Esse mês, lembra quando eu falei, quem acompanha o canal sabe, eu falei que esse mês de junho era um mês decisivo para o São Paulo, para definir o que o São Paulo ia querer do resto da temporada. Olha esse dado. Nesse mês de junho, o time tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Tem um aproveitamento de 42,8%. Se ele vencer a Universidade amanhã, que é o último jogo do mês de junho, né? Ele chega ao máximo a 50% dos pontos disputados no mês. E aí? Sabe? Aquilo que eu falei nos vídeos aí atrás. Se sair fora da Sul-Americana, se sair fora da Copa do Brasil, vai disputar o Brasileiro para meio de tabela. São Paulo já está a 10 pontos do Palmeiras. Sabe? E aí vai brigar para entrar no máximo na pré-Libertadores, que eu nem acredito que o São Paulo vai ficar entre os 4. É uma questão de planejamento, gente. E uma outra opinião. Quem colocou o São Paulo nessa situação no Brasileiro, né, em 8º lugar, são os jogadores. Eles que se virem para tirar o São Paulo dessa situação. Porque o Rogério, na minha opinião, ele tem 40% de responsabilidade. Tudo bem, é ele quem escala, é ele quem escolhe quem vai jogar. Mas a partir do momento que ele escolhe e escala, aí é com os jogadores. E os jogadores têm que fazer por onde? Qualquer programa esportivo que você assiste, qualquer um, todos são unânimes em dizer que o elenco do São Paulo não é ruim. Que tem jogador que não está rendendo.
Aí você pergunta, não está rendendo por quê? Salário atrasado, tá dormindo mal, tá indo para balada, enfim, o que está acontecendo? Algum motivo tem que ter. Não gosta do técnico. Porque o jogador em campo tem que ser cobrado também, não adianta só cobrar o Rogério. Vou deixar bem claro, eu não sou fã do Rogério Ceni treinador. Para mim, o Rogério Ceni goleiro é mito. Eu sou fã. Mas o treinador, para mim, tem que provar muito. Mas nem por isso eu vou sentar o pau só nele. Porque eu não acho que seja culpa só dele. Não é culpa dele, por exemplo, que o ataque perca um caminhão de gol. Não é culpa dele se o meio-campo não consegue criar. Não é culpa dele. Tem jogador ali que as finalizações do Igor Gomes e do Nestor beiram o ridículo. O Luciano, no último jogo, pelo amor de Deus, tinha que dar a bola só para ele. Como a gente falava quando era criança. Quando o cara era fominha, ele falava, dá a bola só para ele. O Luciano estava assim domingo. Então, gente, se o São Paulo perder domingo pro Atlético Goianiense, quem tem que tirar o São Paulo dessa situação são os próprios jogadores. Com elenco curto, com elenco longo, com elenco médio. Quem está em campo tem a obrigação de representar o manto. Simples assim, gente. Chega de passar a mão na cabeça desses jogadores, sabe? A gente fica falando só de técnico, só de técnico, só de técnico. Mas o problema do São Paulo não é só técnico. Não é. O Rogério tem a parcela de culpa dele, não estou passando pano não. Mas o problema não é só ele. Tá? Eu tenho pensado muito nesses últimos dias. Então, vamos começar a cobrar cada um de acordo com a sua parcela de responsabilidade. Cobrar o Ceni, cobrar os jogadores, cobrar a diretoria. Tá certo? Bom, eu volto amanhã depois do jogo, né? O jogo, como eu disse, é às 9h30. Será transmitido pela Comebol TV. E espero que São Paulo traga um resultado positivo. Pelo menos um empatezinho já tá bom. Tá certo? Lembrando que esse é o canal Chama Tricolor, uma chama que arde no peito e jamais vai se apagar. Até a próxima.